vai conversar sobre os crimes do cristianismo joio, né? No seio da igreja, no seio do próprio cristianismo. Então a gente vai ver alguns crimes. Já vimos alguns dentro de alguns aspectos da existência do cristianismo, e agora a gente vai falar sobre o fato de que o joio, dentro do cristianismo, produz mais joio e menos trigo. E isso é um prejuízo para o reino de Deus. Tá? Então vamos ver aqui alguns aspectos dentro dessa visão. Lembrando isso, Jesus chamou o bode de joio e chamou a ovelha de trigo. Tá? Então, dentro dessa concepção que Jesus apresentou em suas parábolas. A violência, a gente já sabe, e isso é muito claro, e isso é notório no nosso dia a dia, violência gera violência. Violência não gera gentileza, não. Violência gera violência, tá? Atrai, provoca a violência. Muito bem, dentro dessa visão é que a gente vai dizer o seguinte: o joio, com seu espírito arrogante, egoísta, maldoso, julgador, intolerante, mentiroso, capitalista, provocador, ameaçador. Tudo isso cristão, só que é joio. Nada a ver com Jesus, entende? Então, esse tipo de cristão, por causa desse comportamento, por causa dessas atitudes, por causa desse jeito de ser, esse caráter doentio, tá? Por causa disso. Então, veja só. Primeiro, ele atrai mais violência e atrai mais violentos. Ele atrai, né? O joio atrai joio em qualquer religião, por causa desse comportamento, porque isso atrai. Quem gosta, quem tem esse espírito, se sente atraído por esses iguais. Então, eles atraem esse tipo de gente, né? Enche a igreja de mais joio. Quanto mais você tem joio provocando essas coisas, mais ele atrai outros para serem joio naquele grupo. Afasta ou anula o trigo. Ele afasta ou anula. Então o trigo está ali, ou o trigo diz: olha, cansei de conviver nesse ambiente doente. E sai. Ele então afasta. Ou então tem aquele trigo que fica ali se mantendo, sofrendo, pagando um preço alto, né? Deixando de viver a vida cristã plenamente por causa da convivência com essa gente doente. Então esses ficam ali, mas se anulam. Então isso é uma obra do joio naquele meio, né? O que mais? Afasta os pacíficos e os pacificadores. Quem gosta de paz, quem é provocador de paz, não se sente bem convivendo com esse tipo de gente, por mais que tente, né? O que mais? Divulga maus testemunhos cristãos e promove desrespeito ao cristianismo. Quem respeita cristianismo? Por causa desse tipo de gente. Entendeu? Então, o joio, ele promove essas situações dentro da vida do cristianismo. Então, aqui tem, muitas pessoas questionam, por causa desse joio, muitas pessoas questionam o seguinte: o mundo seria melhor sem cristianismo? Haveria menos guerra? Haveria mais paz? As pessoas sofreriam menos? Haveria menos capitalismo sem o cristianismo? Haveria mais paz e harmonia? Haveria mais tolerância e harmonia? Haveria mais perdão e compreensão? Sem esse cristianismo que a gente vê aí, sim, o mundo seria um lugar muito melhor. Seria um paraíso. Um paraíso.
A resposta, então, olhe, é sim. Sim, o mundo seria um lugar melhor sem esse cristianismo aí. Sem esse cristianismo doente que tem aí. Que o mundo tem, sem esse cristianismo, que o mundo tem visto e sofrido com ele. O mundo não só assiste, o mundo sofre. Dê uma olhada na história. Dê uma olhada na história, na antiguidade, quando a igreja se juntou a Constantino. Dê uma olhada na Idade Média, quando o cristianismo se juntou para dominar o mundo e a ciência e tudo mais. Dê uma olhada depois da Idade Média, na Idade Moderna. A gente vai analisar tudo isso aí pela frente em alguns estudos. Entende? Então, dê uma olhada na história, você vai ver o prejuízo, não é? O câncer que esse tipo de cristianismo do joio promoveu no mundo todo, na história da humanidade e hoje mais ainda, talvez. Então, o que mais aqui que diz? Né? A resposta é sim, sem esse cristianismo que temos nos calado. Olha só, que temos nos calado ante os crimes do joio. O nosso silêncio, o silêncio do trigo, diante dessa infernalidade que o joio tem promovido na igreja, termina dizendo para o mundo que nós concordamos. Termina mostrando ao mundo que a gente diz sim, tá certo. Essa coisa infernal que o joio tem feito, né, usando o nome do cristianismo. Porque ficamos em silêncio, ficamos calados. Sabe o que é isso? É que a gente confunde ser pacífico com ser passivo. A gente não deve ser passivo, a gente deve ser pacífico. E também a resposta é sim, sem esse cristianismo que temos até justificado em seus crimes. Justificado. A gente, né, para não querer mostrar que o cristianismo tem defeitos, a gente termina justificando, né, os crimes que o joio tem cometido, até contra nós mesmos, contra o trigo e contra o mundo em geral. Tá bom? Então, esses são aspectos que a gente lembra hoje sobre o cristianismo joio tem, né, tem cometido crimes, produzindo mais joio e menos trigo no seio do cristianismo verdadeiro. Tá bom? Muito bem.